Olá, patriotas! Voltei recheadas de notícias importantíssimas para vocês. Vou trazer para vocês todos os detalhes, os momentos mais importantes. Os senadores de direita que simplesmente questionaram Flávio Dino. É isso mesmo, na sua sabatina. E desta vez foi ele, Jorge Seife. Ele, conhecido por não ter papas na língua, falar o que pensa, doa quem doer, mandou a verdade, escancarou várias coisas na cara de Flávio Dino. Ele simplesmente nos representou e tirou do povo brasileiro a vontade de falar tudo aquilo que estávamos pensando, mas não podíamos. Mas Jorge Seife, ele sim, está sendo honesto e trazendo consigo a verdade que o povo brasileiro quer. Não queremos Dino no STF. E mais, ainda vou trazer uma notícia para vocês de Luiz Inácio Lula da Silva do PT, mostrando essa artimanha que ele fez para trazer votos para Dino no STF. E também vou trazer para vocês uma notícia, sabe de quem? Xuxa Meneghel. A situação dela não está nada bem. Gente, já todos os detalhes sobre isso. Mas antes de eu trazer essas e mais outras notícias interessantíssimas para vocês, deixe aqui nos comentários de qual cidade vocês estão falando. E também deixe o seu nome para mim te mandar um oi e um muito obrigado pelo carinho. E o meu muito obrigado pelo carinho de hoje vai para Vargas, de Caxias do Sul. Muito obrigado, Vargas, pelo carinho. Agora, sem mais enrolação, vamos para as notícias, porque o vídeo de hoje é imperdível. E vocês vão ver Flávio Dino cara a cara com o senador Jorge Seife, aonde simplesmente ele foi totalmente encurralado. O senador não deixou barato e mandou a verdade e escancarou tudo na cara do ministro da Justiça. Para o Flávio Dino, se existe, é crime fake news no Brasil? Qual é a opinião sobre mais essa decisão do Supremo Tribunal Federal? Por último, senhor Flávio Dino, em setembro do presente ano, o advogado-geral da União, senhor Jorge Messias, foi ao antigo Twitter, X, declarar que estava determinando a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, nome bonito, que eu chamo de Ministério da Verdade do Governo Federal, a instalação de um procedimento investigatório contra o jornalista Alexandre Garcia, que é uma lenda, que é uma biblioteca, que é um acervo ético do jornalismo brasileiro, porque ele disseminou fake news. Em seguida, o senhor, Flávio Dino, usou também suas redes para dizer que a Polícia Federal já estava ciente dos fatos e adotaria e providenciaria providências contra o jornalista. O que é isso aqui? Isso a gente já está vivendo na Venezuela? Isso Pois não é uma né? atitude ditatorial, na sua opinião? A minha pergunta é, qual o dispositivo constitucional que o AGU e o senhor, ou do Código de Processo Penal, estão se baseando para abrir um crime contra o Alexandre Garcia? Então, tem aqui mais algumas perguntas e peço vênia para o presidente, porque fui interrompido algumas vezes. O senhor considera válido o debate acerca de transformar os votos do ministro do Supremo Tribunal Federal em votos secretos, senhor Flávio Dino? Outra, a Lava Jato foi uma investigação profunda sobre os esquemas de corrupção do Brasil, um dos maiores do mundo, inclusive com acordos de leniência, delações premiadas que devolveram bilhões de reais aos cofres públicos. No dia 6/9, ministro Toffoli anulou provas contra o presidente Lula e Odebrecht. Qual a sua posição, visto que o presidente Lula foi condenado por unanimidade em 3 instâncias, com ações do Judiciário e do Ministério Público Federal, em colaboração e sintonia? Outra coisa, senhor Flávio Dino, o senhor foi delatado na planilha do Odebrecht como sobrenome Cuba. Aí, ó. Isso não confronta com a reputação ilibada do senhor? Estou terminando, senhor presidente. Em 19/4, um ato da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão, subordinado ao então governador Flávio Dino, expediu ordem para a PM fazer levantamento e monitoramento de opositores de seu governo. Pergunto, isso é republicano? Não posso concluir que o senhor é perseguidor de seus oponentes? Eu, enquanto opositor aberto ao senhor e da sua indicação ao Supremo, será que não serei perseguido pelo senhor?
Por fim, é a última... Mas é como diz o senador Magno Malta, nenhum homem se afasta das suas convicções. E Flávio Dino não vai ser diferente. É lógico que ali ele está sendo sabatinado, ele precisa da aprovação. Então ali ele vai se fazer de santo, mas nós sabemos quem é o ministro da Justiça. O quanto ele perseguiu opositores, o quanto ele fez de tudo para calar aqueles que falavam dele, sendo que ele é uma figura pública, então ele está sujeito a críticas. Quem não quer ser sujeito a críticas não coloca como figura pública, ainda mais o ministro da Justiça, né? A situação que está no Brasil, a criminalidade tomando conta de tudo, chegou a ter o cúmulo do absurdo do Exército Brasileiro ter que negociar com facção criminosa para devolver armas. Nunca aconteceu isso no governo Bolsonaro. Pelo contrário, as coisas estavam indo muito bem. Mas a criminalidade no Brasil, na Bahia e também no Rio de Janeiro, está ao extremo. E ele não quer ser questionado sobre isso. Tenta calar opositores e também aqueles que falam dele. E aí, com a caneta na mão, será que ele não vai fazer isso? Esse é o questionamento do senador. E vocês, o que acham? Deixa aqui nos comentários. Pergunta, senhor presidente. Dia 12/7, o ministro do Supremo, em evento da Uni, disse ao seu lado: nós derrotamos o bolsonarismo, sob aceno positivo da sua cabeça, além de aplausos efusivos. O presidente desse congresso, Rodrigo Pacheco, silêncio por gentileza. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu a retratação do ministro Barroso, que, segundo Pacheco, fez uma fala política em um evento político que violou o artigo do impeachment. Qual é a opinião do senhor? O ministro Barroso violou com as falas do Pacheco? E qual a sua opinião sobre isso? Muito obrigado. Como já mencionei, eu acredito que o pronunciamento judicial se dá no caminho formal. E, evidentemente, não posso aludir aos vários casos concretos referidos na pergunta. Sobre declarações relativas à urna eletrônica, no meu caso, são declarações de quase 15 anos atrás. Evidentemente, a urna eletrônica não é mais a mesma. Houve uma série de inovações tecnológicas, por exemplo, a biometria, e tanto é que todos nós fomos eleitos por ela, inclusive o senhor. Em relação à liberdade de expressão, houve a supressão de uma palavra na sua citação. Eu mencionava liberdade de expressão absoluta, liberdade de expressão como valor absoluto. E, de fato, essa fronteira é muito nítida. Eu não conheço nenhum jurista do Brasil e de outro país que discorde dessa afirmação, na medida em que você tem crimes que constituem fronteira a essa possibilidade. No caso que o senhor aludiu, o caso concreto, como disse, eu não posso lhe responder. O caso do jornalista, que quem sabe um dia chegue exatamente ao Supremo Tribunal Federal. Houve um ofício à Polícia Federal para investigação, porque havia indícios de que havia uma referência errada a um problema de barragens hidrelétricas, algo assim. Mas eu não posso me pronunciar quanto ao mérito em relação a isso. Sobre o sistema de votação no Supremo, senador, nós temos dois sistemas no planeta. Um se chama Seriatim e outro se chama Percuriam. O que eu aludi, e reitero aqui, é que talvez o sistema brasileiro mereça um temperamento com os elementos do sistema Seriatim que nós praticamos, com os elementos do sistema Percuriam. Apenas isso, e claro que é um debate constitucional de enorme importância. Finalmente, sobre alusões a casos que envolvem supostos acusados, etc., eu lembro ao senhor, artigo 5º, inciso 57 da Constituição, que trata da presunção de inocência. Então, de fato, não existe, nem em relação ao presidente da República, nem em relação ao senhor, nem em relação a mim, nem a ninguém, possibilidade de inverter a presunção. Então, antes do trânsito de julgado, não há ninguém condenado. Por isso, tecnicamente, não é correto falar em condenação na medida em que ela não transitou julgado. Assim como, tecnicamente, não é possível falar em culpa porque ela não transitou julgado e prevalece aquilo que eu aludi bem no começo, que é a presunção de inocência. Isso vale para todos os cidadãos brasileiros e está plasmado na Constituição. Peraí, Flávio Dino falou sobre aquela declaração dele sobre as urnas eletrônicas. Mas o questionamento é o seguinte: por que na época das eleições não poderíamos falar, e até hoje nada das urnas eletrônicas é proibido nas redes sociais, mas quando ele falou, e o print do vídeo está aí, independente de quando foi,
Tá aí. Se fosse algo bem de antes de Bolsonaro, eles trariam à tona agora e tentariam, de alguma maneira, colocar em pauta para tentar deixar o inelegível mais vezes. Mas como é ministro de Lula, eles sempre blindando, assim como eles fizeram na CPI, assim como eles sempre estão fazendo. E finalmente mesmo, porque foram muitas as questões, eu tentei aqui colocar uma certa congruência em relação aos questionamentos. Em relação a esse ato de 2016 da PM do Maranhão, o ato não foi meu, e isso foi julgado tanto pelo TRE como pelo TSE, e eu fui... a ação foi julgada improcedente nas duas instâncias, e aí houve trânsito julgado por unanimidade, reconhecendo que o fato nada tem a ver comigo. Se o senhor tiver curiosidade, o número do processo é AGE 0601-963.79.2018.610.000. Então, essa é a decisão judicial que prova que esse fato não existiu e essa decisão transitada em julgado. Muito obrigado. Ministro Flávio Dino. Tá bom. Tá ok. Ministro Flávio Dino, o senhor, como o senhor Paulo Gonet, acabou não respondendo nada. Pois é, né? Por quê? O Toffoli está certo ou errado na questão de cancelar as provas do Odebrecht? Pergunta direta, simples. Ô Paulo Gonet, doutor Paulo Gonet, a Procuradoria vai se manifestar sobre as arbitrariedades do Supremo ou não vai? Vai continuar sendo ignorado ou não vai? Vai continuar deixando gente presa sem comer, sem tratamento médico, ou vai se defender a favor, como quarto poder, que eu considero, a favor da população? Ministro Flávio Dino, a questão do voto secreto no Brasil ela é proibida por artigo constitucional, é cláusula pétrea. Não dá para se discutir voto secreto no Supremo Tribunal Federal. O senhor quer o artigo constitucional? Não podemos discutir mais nada em sigilo. Inclusive, hoje, eu fiz uma PEC, que ainda não conseguiu os votos, de que os votos fossem abertos para que a população saiba quem é joio e quem é trigo aqui dentro. Eu concordo. Precisamos saber quem são os senadores que é joio e que é trigo dentro do Senado, porque vai ter de novo votação. E precisamos saber se eles vão receber nossos votos ou não. Com certeza, esses que estão traindo a pátria e o povo brasileiro, trazendo o Dino para o STF, esses não. Jamais vão ter o voto do povo brasileiro de novo. E agora, olhem essa artimanha de Lula para conseguir votos para Dino. Ministro de Lula deixam cargos para votar na sabatina de Dino. Wellington Dias, Carlos Fávaro, Camilo Santana e Renan Filho foram exonerados temporariamente de suas funções no governo. 4 ministros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, que têm mandatos de senadores, foram exonerados entre terça e quarta-feira, a pedido para tentar ampliar o placar favorável a Flávio Dino. É sempre assim, né? E agora, olhem essa notícia que eu fiquei de dar para vocês de Xuxa Meneghel. Vejam, Xuxa é condenada a pagar mais de 40 milhões por plágio. É isso mesmo. A Xuxa Promoções e Produções, empresa da apresentadora Xuxa Meneghel, foi condenada pela Justiça do Rio de Janeiro a pagar uma indenização superior a 40 milhões